E a renovação de contrato entre Flamengo e Felipe Luiz travou de vez a ponto de o Fla já pensar num plano B e num plano C. Vídeo de hoje do canal traz mais detalhes sobre essa história e fala também sobre um novo suposto alvo do Flamengo para a camisa 9, número interessante. E o Cruzeiro vai ou não avançar nas tratativas por Gerson. Falo também sobre Nino, que era alvo de Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Zenit tomou uma decisão sobre o atleta. Péssima notícia para torcedores de Flamengo e Palmeiras, de olho em um reforço específico. Fala sobre Santiago Sousa. Formação importante no Flamengo, rubro-negro reabriu tratativas por Tati Castellanos. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que o Flamengo fechou de forma oficial a venda de Juninho ao Pumas do México, negócio de 5 milhões de euros. Importante registrar que o Flamengo recupera tudo que havia investido quando da compra do atleta junto ao Karabakh. Quero te contar qual a péssima notícia que envolve Flamengo e Palmeiras. Os dois clubes mais ricos do país querem muito a contratação de Santiago Sousa. Volante de 26 anos de idade, capitão do Racing, joga também como zagueiro. Ele fez uma atuação brilhante no confronto entre Flamengo e Racing na semifinal da Libertadores no Maracanã. Deixou a melhor impressão do mundo e a temporada dele é de fato bastante boa, 37 jogos, 2 gols e 1 assistência. Sabe aquele cara que consegue ocupar todos os espaços do campo e que com a bola nos pés ainda tem muito recurso? Esse é Santiago Sousa. Até por isso, além de Palmeiras e Flamengo, ele também despertou o interesse do Betis. Mas a imprensa argentina crava que o Santiago Sousa está em fase avançada de renovação do contrato. Racing quer dar um aumento salarial para o atleta, até porque a multa rescisória hoje é baixa, de 12 milhões de euros. Com esse reajuste e o aumento da multa, o Racing entende que vai continuar com o Sousa para a próxima temporada. Jogador revelado no River Plate, que já teve uma experiência internacional no Atlanta United dos Estados Unidos, voltou para a Argentina e com esse aumento ficaria satisfeito e contente com sua permanência por lá. Se Palmeiras ou Flamengo conseguirem quebrar essa sequência de renovação e ficarem com o jogador, vão estar contratando um dos melhores volantes do futebol na América do Sul. Pode atuar como primeiro, pode atuar até como segundo volante. Para mim é mais jogador do que o Pulga e muito melhor do que Aníbal Moreno e Emi Martínez, os primeiros volantes do Palmeiras. Você gosta do Sousa? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Hora de te atualizar sobre Nino. Deu ruim para os clubes brasileiros. Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e Palmeiras demonstraram a intenção em repatriar o zagueiro que fez enorme sucesso com a camisa do Fluminense. Mas o Zenit, que havia acenado com a possibilidade de negociá-lo entre 8 e 10 milhões de euros, desistiu dessa situação. A justificativa é de que o Zenit briga pelo título nacional e o Nino vai ser peça super importante. Pode ser apenas uma estratégia do Zenit, até porque o clube russo negocia a contratação de Jonathan Jesus com o Cruzeiro. Então você anuncia para o mercado que não vai vender o Nino para mostrar ao Cruzeiro que se o Jonathan Jesus não for vendido, não há problema. O reforço já está lá, no caso o Nino. Diante desse cenário, se o Zenit sustentar essa ideia de não vender o Nino, dá para dizer que o zagueiro brasileiro continuará por lá, mas bastante frustrado. Ele havia pedido nas últimas semanas para o pessoal do Zenit que fosse negociado, até porque seu filho, que é autista, tem tido muita dificuldade na adaptação às escolas em São Petersburgo. A família do Nino bateu na tecla de que não há uma assistência, uma integração, enfim, o menino não tem conseguido se desenvolver como, por exemplo, nos tempos do Rio de Janeiro, quando ele jogava no Fluminense. O contrato do Nino termina em junho de 2028 e nem a possibilidade de dobrar aquilo que havia sido investido fez com que o Zenit fosse demovido da ideia. Quando comprou do Fluminense, o Zenit pagou apenas 5 milhões de euros e já existiram clubes interessados em pagar 10 milhões de euros à equipe russa. Preciso falar agora sobre Gerson. E a novidade das últimas horas dá conta de que o Cruzeiro entrou na briga pelo meio atacante que fez sucesso com a camisa do Flamengo. O Gerson é um pedido expresso de Tite, com quem o jogador fez sucesso no Flamengo e na seleção brasileira. Mas as primeiras rodadas de conversa entre Cruzeiro e Zenit não foram animadoras. O time russo decidiu jogar lá em cima. Chegou a pedir 40 milhões de euros ou 258 milhões de reais para se desfazer do atleta. Com detalhe,
O Gerson foi comprado do Flamengo por 25 milhões de euros, ou seja, 160 milhões de reais. Nicola, o Gerson está voando para que ele possa ter se valorizado 15 milhões de euros? Não, pelo contrário. Os 6 primeiros meses do Gerson por lá foram bem ruins, com 12 jogos, um único gol na última partida antes do recesso por conta do inverno e nenhuma assistência. Tem sido muito mais reserva do que titular, bastante criticado pela imprensa russa. Confesso que não entendi essa pedida exagerada. Talvez o Zenit tenha pedido lá em cima para mostrar ao Cruzeiro que se não liberar o Jonathan Jesus, as conversas vão ser bem complicadas. Já havia contado para vocês que o Zenit tem interesse no zagueiro do Cruzeiro. Primeira proposta de 8 milhões de euros fixos mais um de bônus foi recusada. O Zenit aumentou essa oferta para 9 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. O Cruzeiro também recusou. Há quem garanta que Cruzeiro e Zenit podem acertar uma troca, com o Jonathan Jesus indo, o Gerson vindo e o Cruzeiro ainda colocando cerca de 15 milhões de euros. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Hora de falar sobre o Flamengo e a busca por um centroavante. Surgiu mais um nome. O site Transferfeed afirma que o Flamengo tem interesse em Cauã Elias, jogador de 19 anos de idade, formado no Fluminense e vendido na temporada passada para o Shakhtar Donetsk por 17 milhões de euros. Já dá para dizer logo de cara, ainda antes mesmo de uma resposta do Flamengo sobre esse eventual interesse, que o negócio é dos mais complicados. Primeiro porque o Shakhtar costuma complicar muito a saída de qualquer atleta, especialmente no caso do Cauã Elias, que é artilheiro do Shakhtar na atual temporada. São 11 gols em 25 jogos. Só a título de comparação, o segundo maior goleador do Shakhtar é outro brasileiro, Luca, ex-Santos, com 7 gols marcados. O Pedrinho aparece em terceiro com 6 gols. Se soma os gols do Luca e do Pedrinho, e eles equivalem a quase a mesma quantidade de gols do Cauã Elias. Jogador cujo contrato só se encerra em dezembro de 2029, nenhuma pressa para o Shakhtar negociá-lo. Costuma ser hábito do time ucraniano contratar jogadores muito jovens no Brasil e revendê-los a preço de ouro para times do futebol inglês ou das principais ligas. Não acho que essa negociação aconteça, embora o histórico seja muito favorável ao Flamengo. Foram vários os jogadores revelados no Flu, vendidos ao futebol europeu, que prosperaram com a camisa do Flamengo. Vou citar 2 casos, do Gerson e do Pedro. O problema é que no caso do Cauã Elias, a temporada é bastante boa, de 25 jogos e 11 gols, como eu contei, e mais 3 assistências. É o principal jogador do time. Só para completar sobre o Fla, registrar que De La Cruz vai passar por uma pequena cirurgia no joelho esquerdo. Ele tem reclamado de uma série de inflamações. Com um detalhe importante: o problema crônico no joelho do De La Cruz nem é no esquerdo, é no direito. Ou seja, o meio atacante uruguaio, que fez bom jogo contra o PSG na final do Mundial de Clubes, tem hoje problema nos seus 2 joelhos. E Everton Cebolinha, que pintou na lista de reforços de Tite pro Cruzeiro. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, admitiu que o Tite passou uma lista com reforços. A gente já sabe 2 desses nomes: Gerson do Zenit e Everton Cebolinha, que pertence ao Flamengo. Situações completamente diferentes. O Zenit pede um caminhão de dinheiro para liberar o Gerson. Já o Flamengo precisa vender com urgência o Everton Cebolinha, que também já pediu para ser negociado. Ele entende que precisa estar num clube onde ele possa ser mais protagonista. No Flamengo tem jogado bem pouco. Rubro-negro, que gastou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. Se não conseguir vender o jogador até 31 de dezembro, o Flamengo vai ser obrigado a pagar mais 1,5 milhão de euros ao Benfica. Essa cláusula faz parte do contrato entre os times. Até por isso, se o Cruzeiro apresentar a proposta nos próximos dias, pode ser que saia negócio. Difícil imaginar que o Flamengo o venda por menos de 8 milhões de euros, apesar de o Cebolinha estar entrando no último ano do seu contrato com o rubro-negro. Informação sobre o interesse do Cruzeiro em Everton Cebolinha foi divulgada pelo meu amigo Adroaldo Leal. Para a função de atacante de lado de campo, o Cruzeiro já conta atualmente com Arroio, Wanderson e Sinisterra. E o Flamengo já começa a procurar no mercado possíveis substitutos para Felipe Luiz. O motivo? As tratativas com o técnico que venceu 4 títulos somente em 2025 estão travadas. O Flamengo não consegue avançar em relação ao salário e também há algumas cláusulas específicas de saída. Felipe quer ter uma multa facilitada em caso de propostas de times específicos. Pois bem, o Flamengo entende que chegou ao seu limite e não gostou do fato de o Felipe Luiz ter colocado o Jorge Mendes, um dos maiores empresários do mundo, para negociar com o rubro-negro. A interpretação é de que era possível chegar a um acordo sem a presença do empresário português. Na teoria, o Felipe Luiz foi buscar a ajuda do Jorge Mendes, até porque já vislumbra a possibilidade de trabalhar num futuro não tão distante no futebol europeu.
E é por causa de toda essa dificuldade e morosidade para a extensão do contrato que se encerra em 31 de dezembro, que José Botto já foi aconselhado a começar a buscar um plano B e um plano C no mercado. O Flamengo deu um prazo para que o Felipe Luiz responda à oferta, a última delas. Se essa oferta não vier, ou melhor, se essa resposta não vier, a tendência é que Felipe Luiz não permaneça para 2026, o que me chamaria bastante atenção. Técnico de 1 ano e 2 meses à frente do Flamengo, tendo vencido absolutamente tudo. Vai deixar o rubro-negro depois de quase vencer o Mundial? Você, na posição do Felipe Luiz, permaneceria ou não? Só para lembrar que hoje ele ganha 300 mil reais por mês. O Flamengo chegou a oferecer 1.250.000 mensais, mas o Felipe Luiz pede mais de 2 milhões de reais para permanecer no rubro-negro. Ele passa férias na Espanha e deve ter uma videoconferência ao longo da semana com o José Botto e com o presidente BAP para tentar avançar nessa prorrogação do contrato. E o Flamengo reabriu conversas por Tati Castellanos, atacante argentino de 27 anos de idade, que pertence a Lazio e é um velho interesse de Felipe Luiz e José Botto. Na metade do ano, o Flamengo tentou a contratação do Tati Castellanos, até chegou a um acordo com o argentino, mas não conseguiu avançar com a Lazio. Essa nova rodada de conversa se deu para saber se o Tati ainda topa jogar no Flamengo e quanto a Lazio pede para fazer negócio. O problema é que o Tati Castellanos, que nem tem feito tantos gols, é titular absoluto da Lazio. No último sábado, por exemplo, foi titular no 0-0 contra a Cremonese. Temporada do Tati de 11 jogos, 2 gols e 3 assistências. Desses 11 jogos, ele foi titular em 9. A ideia do Flamengo é tentar fechar o mais breve possível a busca e a contratação de um centroavante. Para não ficar estendendo demais essa negociação, Felipe Luiz gostaria de ter o Pedro como um centroavante mais fixo e um outro camisa 9 de mais mobilidade. Durante o final de semana chegaram a especular que o Cauã Elias, jogador ex-fluminense que pertence ao Shakhtar, também interessa. O problema é que o Cauã foi comprado pelo Shakhtar por 17 milhões de euros e é artilheiro por lá. Certamente o Shakhtar vai tentar fazer negócio com o gigante do futebol europeu. Só para fechar, em relação ao Tati Castellanos, hoje o atleta é avaliado em 25 milhões de euros, tem contrato até junho de 2028. Ele havia sido comprado do New York City em junho de 2023 por apenas 15 milhões de euros. Tá aqui, olha aqui. O Jorge Ediado, por exemplo, está todo feliz, porque ele foi o primeiro a dar like na live. Que legal, Jorge, muito obrigado. Alguma informação nova acerca de renovação do Felipe Luiz? Olha, o que eu sei é que antes mesmo de voltar ao Brasil, eu não sei exatamente quando é que vai ser a data da volta do Felipe Luiz, mas antes mesmo disso, o BAP, o Felipe Luiz e o Botto, e possivelmente também o Jorge Mendes, vão fazer o que a gente chama de videoconferência. Vamos falar, cada um do lugar que está. O Botto parece estar em Portugal, o Felipe na Espanha, o Jorge Mendes eu não sei onde está, ele é português, pode ser que ele esteja em Portugal também, e o BAP aqui no Brasil. Vamos fazer uma videoconferência para tentar acertar os últimos detalhes. Quais seriam esses últimos detalhes? O Globoesporte.com traz uma matéria interessante sobre isso. E eu vou botar lá na tela para lê-la com vocês. A matéria chama-se Veja que pendências o Flamengo precisa resolver para 2026. Pendências principalmente do caso Felipe Luiz. Deixa eu botar aqui. Ó. Eu ia botar uma matéria mais genérica, mas eu quero a matéria sobre o Felipe Luiz. Entenda por que a renovação do Felipe Luiz demora. Essa é a matéria, esse é o texto que eu quero ler com vocês, para vocês entenderem um pouco o que ainda pode estar pegando numa renovação de contrato, que os dois já disseram que querem. O Felipe já disse que quer ficar, e o Flamengo já disse que quer que ele fique. Estão discutindo, basicamente, grana e prazo. É uma matéria assinada pela Emanuele Ribeiro, pela Luísa Sá e pelo Thiago Lima. Todos eles setoristas do Flamengo. O Flamengo entra neste sábado nos 11 dias finais do contrato com o técnico Felipe Luiz. Prioridade máxima do clube no momento, a renovação do treinador vem se arrastando ao longo dos últimos meses por vários motivos. O financeiro é o principal entrave no momento. A demora por um acordo passou inicialmente por uma vontade de Felipe de focar na sequência de jogos. O treinador só foi sentar para conversar durante as datas FIFA, o que acabou atrasando o processo,
que começou no primeiro semestre. Neste tempo, também houve a entrada do empresário Jorge Mendes para representar o ex-lateral. Outro fator que se apresentou em seguida e perdura é o financeiro. O Flamengo enviou uma primeira proposta ao técnico considerada baixa. Isso é absolutamente normal em negociação. Você tem na cabeça pagar, por exemplo, vou dar um chute aqui, 2 milhões, aí você manda uma proposta de 1,5 milhão, para você ter gordura para negociar. Depois, já com o empresário português, uma contraproposta com números bem acima dos iniciais chegou ao clube. Ou seja, a proposta do Felipe para o Flamengo também foi bem acima do esperado. Mesmo raciocínio. Também, se você quer renovar por 2 milhões, você começa pedindo 2,5 milhões. Uma nova roda de conversas fez os valores se aproximarem mais, mas ainda não houve consenso. Dentro disso, há não só o salário, mas também gatilhos do vínculo, como os bônus e metas, além da multa rescisória. É aquela velha história que veio a público recentemente. O Abel Ferreira ganha 3 milhões por mês no Palmeiras, acabou de renovar pelo mesmo valor, e tinha e mantém premiações bombásticas. 10 salários em caso de conquista do Campeonato Brasileiro. 15 salários em caso de conquista da Libertadores. Provavelmente deve ter ainda uns 20 salários em caso de conquista do Mundial. Então, isso sempre houve no futebol e eu acho uma prática saudável, né? Porque não adianta você dizer, não, eu vou pagar 4 milhões, mas o que você ganhar está dentro desse salário. Isso não existe no futebol. No futebol, a instituição do bicho está sacramentada há séculos. Há séculos. Então, é normal que haja esse tipo de contrato, esse tipo de discussão. Em 2020, por exemplo, Jorge Jesus colocou como condição para a sua renovação uma multa baixa de 1 milhão de euros. Na época, 6,1 milhões de reais. Para determinados clubes da Europa previstos em contrato. Entre eles estava o Benfica, que pagou a rescisão e levou o treinador um mês depois dele ter assinado a renovação. O atual presidente BAP estava na diretoria, na época como vice de Relações Externas, e acompanhou de perto a situação. O Flamengo segue otimista por um acordo, mas há uma sensação de que Felipe Luiz não vai ceder mais nos valores pedidos. Por isso, o clube pode aceitar a oferta ou recusar e partir para a busca por um novo nome. Essa não é a vontade de nenhum dos envolvidos. As conversas estão com o presidente BAP, que centralizou as tratativas e as tirou da mão de José Boto, diretor de futebol. Por isso, a reunião que vai acontecer é do mandatário com o treinador e o Jorge Mendes, não necessariamente com a presença do Boto. Felipe já admitiu que por ele a renovação estava acertada. Do outro lado, o Flamengo também já se manifestou através do Boto e do BAP sobre a vontade de seguir com o trabalho. Há um último fator que também é levado em conta pelo lado do técnico: o sonho de treinar na Europa. O diretor de futebol, o Boto, aconselhou o Felipe a ficar mais uma temporada no Flamengo. Olha que bostalhão esse Boto, né? Mais uma temporada. Tem que convencer o Felipe a ficar que nem o Abel, 5 anos. Período que considera fundamental para que ele amadureça ainda mais e fique pronto para o mercado europeu. Além disso, a janela de transferências da Europa, em janeiro, é menos aquecida, por ser meio de temporada e os principais clubes já terem treinadores. Neste cenário, ele pegaria um projeto em andamento. A campanha de 2025 faz Felipe Luiz ser observado por estrangeiros. A ideia é finalizar essa negociação entre Felipe e o Flamengo até o dia 25 de dezembro. É o tal presente de Natal que o BAP quer dar para a torcida. A demora por um acerto influencia diretamente na movimentação de mercado da equipe rubro-negra. Felipe Luiz conquistou 5 títulos desde que assumiu o Flamengo: Copa do Brasil, Supercopa
Carioca, Libertadores e Brasileirão, e ainda 2 fases da Copa Intercontinental, com os troféus contra o Cruz Azul, o Derby das Américas, e o Piramides, o troféu Sharjah, do Egito, antes de chegar à final, em jogo histórico contra o PSG, com um empate de 1-1 no tempo regulamentar. A minha sensação é uma só. Tudo é uma questão de um pouquinho de grana a mais, um pouquinho de grana a menos. Vai acertar. Vai acertar, porque o Felipe não tem, além de tudo, o Felipe não tem nenhuma outra proposta importante. Houve uma sondagem de um clube da Turquia. Porra, o Felipe não vai sair do Flamengo, onde ele é campeão da porra toda, como gosta de dizer o Bap, para ir disputar o futebol turco. Por mais que o futebol na Turquia seja uma enorme paixão, e que eles também paguem bem, em termos de projeção de carreira, ele estaria dando passos atrás. Então, eu acho que isso não vai acontecer. E insisto, tirando essa coisa do Atlético de Madrid, que é uma projeção para o futuro, o dia que o Simeone sair, que ninguém sabe quando será, no fundo, não há nenhum clube europeu, de fato, interessado em contratar o Felipe. E nem deveria ver, e nem poderia ver. A gente vê aqui o nosso mundo e acha que o mundo inteiro, fora daqui, está olhando para a gente. Não está, gente. O Abel ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil. O Abel ganhou também praticamente a porra toda. E o único contrato que ele teve, o único convite que ele teve, e diga-se de passagem, se enrolou, porque chegou a assinar um pré-contrato, foi com o time do Catar. O Arthur Jorge ganhou o Brasileiro e Libertadores, tal qual fez o Felipe agora, e também está no Catar. Então é uma ilusão a gente achar que, sabe, os clubes ingleses vão ficar de olho, vamos trazer um treinador brasileiro que tem lá, que está ganhando tudo. Não vai trazer, cara. Não vai trazer. Vai precisar fazer muito mais, e muito mais em nível internacional do que fez até agora. Ah, legal, fez uma Copa do Mundo dos Clubes decente, ganhou do Chelsea, que foi o campeão, legal. Agora fez um jogo duro com o PSG, foi muito elogiado. O Luiz Henrique fez questão de dizer que o trabalho do Felipe era ótimo e que o Flamengo foi um dos times mais difíceis que ele já enfrentou, mas isso não é o suficiente para fazer o Manchester United, por exemplo, chegar e dizer, não, vamos buscar o Felipe Luiz lá no Flamengo. Ou, sei lá, o Real Madrid, o Xabi Alonso não está dando certo, muito provavelmente vai levar o pontapé na bunda daqui a pouco. O Real Madrid não vai vir aqui buscar o Felipe, gente. Acho que não é assim que a banda toca. O Felipe tem chance de treinar um dia um clube europeu? Tem, claro que tem. A porta de entrada mais provável é o Atlético de Madrid? É o Atlético de Madrid. Mas, pô, não é agora. Não é agora. E mais do que isso, o Felipe é um cara que, como ele já disse inúmeras vezes, o Felipe é um cara que gosta de ganhar. O caráter do Felipe é formado para ganhar. Se ele sair agora, a chance dele ir para algum clube em que ele tenha condições de ganhar é muito pequena. Vai pegar como é que chama aquele do João Gomes, o Wolverhampton? Vai pegar o Newcastle? Não. Primeiro que os ingleses nunca pegaram nenhum clube, nenhum treinador brasileiro na história. E segundo, aliás, minto, o Chelsea pegou o Luiz Felipe Scolari. Mas o Luiz Felipe Scolari era o técnico da seleção portuguesa, que tinha sido vice-campeão da Eurocopa e ficou em 4º lugar na Copa do Mundo. E mesmo assim deu com os burros na água, brigou com o Drogba boicotou ele direto lá. Então, esse medo de sair, eu sinto que nós aqui no Brasil, principalmente a imprensa, potencializa muito mais essa possibilidade dele sair do que existe na realidade. Aqui não tem um jornalista desportivo tupiniquim que não abra a boca e diz, não, porque o Felipe quer ir para a Europa. Não, o Felipe vai para a Europa. É questão de ter... Calma, não é agora. Muito provavelmente não será nem em 2027. Se ele continuar fazendo um grandíssimo trabalho,
Talvez em 2028 as portas comecem um pouco a se abrir. Mas nós aqui já enfiamos na cabeça que o Filipe Luís tem que ir embora. Muita gente torce para que isso aconteça, para enfraquecer o Flamengo. Não vamos nos esquecer disso. O que tem de gente que quer ver o Filipe pelas costas e propaga isso, baseado na história de que o Filipe disse que gostaria de voltar para a Europa como treinador, os caras... Não há um programa esportivo em que o nome Filipe Luís apareça e que alguém não diga, não, o Filipe pode ir para a Europa, o Filipe vai para a Europa, o futuro do Filipe é na Europa. Amigo, o futuro a Deus pertence. Ninguém sabe o que vai acontecer. E no momento, insisto, não vejo nenhuma possibilidade do Filipe ter uma proposta que justifique a saída dele do Flamengo para ir trabalhar no exterior. Não vejo. E olha que o Boto, no fundo, trabalha para isso. Eu aposto que quem convenceu o Boto, o Filipe, a contratar o Jorge Mendes, que é um empresário para lá de carne de pescoço, foi o Boto. Aí eu volto àquela mesma pergunta. Para quem trabalha o Boto? O Boto trabalha para o Filipe Luís ou o Boto trabalha para o Flamengo? Porque um funcionário do Flamengo, responsável pelo departamento de futebol do Flamengo, convencer o seu treinador a buscar um empresário que vai fazer o clube pagar mais a ele, treinador. Eu sou amigo do Filipe. Não, você é empregado do Flamengo. Você, antes de mais nada, é empregado do Flamengo. Então, se foi, como parece, o José Boto que indicou o Jorge Mendes para ser empresário do Filipe Luís, ele jogou contra o Flamengo. Ele está jogando contra o Flamengo. Assim como ele dá entrevista lá fora, dizendo que daqui a um ano o Filipe estará pronto para... Dá uma entrevista na Europa. Que daqui a um ano o Filipe estará pronto para ir para a Europa. Absurdo completo, cara. Absurdo completo. Eu acho que quando o Boto voltar, o Baco precisava chamá-lo novamente pela segunda vez e explicar a ele quais são as reais funções dele e o que ele pode falar ou não pode falar. Mais uma vez, o Flamengo termina o ano no topo. O clube que colecionou taças em campo agora levanta o troféu também nas finanças. Com o vice na Copa Intercontinental, o rubro-negro ultrapassou o Fluminense e se tornou o time que mais ganhou premiações no futebol brasileiro em 2025. Foram impressionantes 375 milhões de reais em prêmios, e o mais simbólico é que quase metade disso veio da Libertadores, a competição que o Flamengo domina como ninguém. Mesmo sem os valores do Brasileirão divulgados, o clube garantiu a liderança e mostrou que ser campeão é mais do que erguer taça. É transformar vitórias em estrutura, em poder e em futuro. Enquanto uns celebram um bom ano, o Flamengo celebra mais um capítulo de uma dinastia. O que o Flamengo fez em 2025 é coisa de gigante. Campeão da Libertadores, campeão brasileiro e vice-mundial, resultados que se refletem diretamente nos cofres e na imagem global do clube. Só na Libertadores, foram 183 milhões de reais em prêmios. Nenhum outro time do continente consegue gerar tanto valor dentro e fora de campo. E o que impressiona é que o Mengão não depende de sorte, é fruto de gestão, elenco e ambição. Enquanto o Corinthians comemora o salto para o top 5 com a Copa do Brasil, o Flamengo olha lá de cima, distante, consolidado, líder em tudo. A palavra é hegemonia. E quando o assunto é dinheiro, o rubro-negro não apenas arrecada, ele multiplica, investe e se reinventa para continuar no topo. O Flamengo encerra 2025 como uma potência completa, domina o campo, os cofres e o coração da torcida. É o clube que mais arrecada, mais investe e mais inspira. E o mais impressionante é que o Mengão não vive de passado, ele já planeja o próximo ciclo, com novas metas e novos recordes. Enquanto alguns clubes ainda brigam por sobrevivência, o Flamengo constrói impérios. O que começou como um projeto virou um modelo mundial de sucesso. O Maracanã segue sendo o centro do futebol sul-americano, e o mundo já entendeu, quando o Flamengo entra em campo, não é só um jogo. É o espetáculo do poder, da paixão e da grandeza de um clube que nasceu para liderar. E se 2025 terminou assim, imagina 2026, parceiro.